Estamos no ar mais uma vez, Esportudo Podcast, edição especial agora, né? Feliz Natal para você que está acompanhando a gente. E, né, a gente tá nessa semana tão festiva. Peixe, pelo que você agradeceu esse ano e o que o Papai Noel trouxe para você? Alô! Tudo bom com você, meu amiguinho? Feliz Natal, eu gosto muito de Natal, gosto muito de Ano Novo. Eu, a partir do dia 10, 11 de dezembro, pra mim, já é comemoração. Já é Natal. Eu, por mim, aproveito todos os dias como se não houvesse amanhã. Exato. O problema é que sempre tem, e aí... Comeu muito peru ontem ou não? Nesses dias, mano, mas dias. Pra ser sincero, minha família não é muito do peru. Sabe o que minha mãe gosta de fazer? Pernil. Bacalhau. Ah, é? Eu gosto de fazer bacalhau. Caraca. Na minha rola mais o pernil e o peru mesmo. Bacalhauzinho, tenho certeza que tradição da minha mãe inventou essa daí. E assim, eu como qualquer coisa, o que tiver na mesa, pra mim também é bem-vindo. Você é do time do Panetone? Cara, já gostei mais. Hoje em dia não me pega tanto, não. Mas na infância eu era um destruidor de panetone. E você no Natal enche a cara de bebida alcoólica ou você fica clima família? Clima família. Porque também a comida é tanta comida que não... Demora, né? Demora, Faz mal. Não E dá o Ano pra... Novo que tá chegando? Ano Novo já Você promete? menos comida, mais bebida, né? Perfeito, é isso aí. É o equilíbrio, Incentivando os jovens do Brasil. Que isso. Parabéns. Cara, e pra essa semana super especial... Manda. Nosso convidado, a gente vai falar de futebol feminino, que já foi tema aqui das nossas discussões muitas vezes aqui no nosso podcast. A gente vai receber o técnico do Cruzeiro, Jonas Urias. Jonas, obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio tão especial. Tudo bem? Como é que você tá? Tô ótimo, tô felizão de poder estar aqui com vocês, por tudo. Assim, uma honra pra mim. Legal. E espero ter um papo, uma conversa maravilhosa. Boa. Vamos falar muito de Cruzeiro, vamos falar de seleção brasileira feminina, porque o Jonas estava na comissão da Pia. Eu sempre erro o sobrenome, mas é Sunhag que fala, né? Pia Ou pode Sunhag. ser Pia Ex também, ela também atende. Que isso, cara. Não Começa assim, Pia não Ex. começa assim, vamos Ela devagar. é a nossa ex. E, claro, vamos falar muito do cenário do futebol Sim. feminino em geral, né, Peixe? É isso. Mas, como a gente sempre fala algumas coisas do começo, a minha primeira pergunta, Jonas, é bem simples. Como que o futebol feminino entrou na sua vida? Porque a gente é muito mais acostumado e crescer e jogar no meio do futebol masculino. Como que você achou essa carreira, assim? Como que você se identificou com o futebol feminino? Cara, eu tava na Universidade de São Paulo cursando esporte, né? Bacharel em esporte. E aí eu já me embicava como auxiliar técnico, como treinador das atléticas da USP lá. E é muito comum os alunos ali da Escola de Educação Física e Esporte serem direcionados ou contratados como os treinadores das outras faculdades. Então, eu fui treinador da física, da geologia, da engenharia, da Poli. E nessas fui conhecendo algumas pessoas que assumiram o Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, o futebol feminino lá. No caso, o Arthur Elias, né? Acho que hoje técnico da seleção brasileira, do Corinthians. Mas a comissão dele, né? É o Rodrigo Iglesias, que assumiu interinamente o Corinthians e agora se juntou ao Arthur. Outros companheiros aí que estão também na trajetória do futebol. E aí me chamaram para esse projeto de futebol feminino, na época para trabalhar com o Sub-15, para ser um auxiliar do Sub-15 em 2010. E fui, e assim, eu me lembro do primeiro treino, assim, que eu cheguei meio para observar e entender como as coisas funcionavam, e eu, assim, de cara me cativou aquele ambiente, assim, porque as meninas trazem um significado, trazem um sentimento muito especial. O futebol está num lugar para elas, e o futebol sério, o futebol de alto rendimento, naquele ano de 2010, 11, para jovens jogadoras, né, de 15 anos, 14 anos, era muito sobre o amor pelo futebol, sabe? E isso cativava, assim. Então, eu me apaixonei por aquele ambiente de trabalho e nunca mais saí, assim. Pelo contrário, todas as vezes que eu me deparei com uma bifurcação na minha vida, eu escolhi o futebol feminino. Que Desde legal, então. cara. Que da hora. A gente aqui com as pessoas que a gente recebeu já a Luana da Seleção Brasileira de Futsal, a Andressa Alves esteve aqui, a gente falou com a Fran também. Todas elas falam do ponto que
que é a dificuldade realmente das meninas de começar a jogar, de ter um time pra jogar. Muitas delas começaram a jogar tipo com, sei lá, 12 anos ou 10 anos, o que pros meninos é meio incomum. Às vezes os meninos já estão na escolinha com 6 anos, 5 anos. Sempre tal, com né? meninos, né? Sempre com meninos. E isso tem um impacto assim no trabalho de técnico, de comissão técnica, quando você pega umas meninas jovens com menos tempo de base, menos tempo de jogo mesmo, propriamente dito. Como que o profissional assim da comissão técnica trabalha para fazer elas recuperarem esse tempo que elas não tiveram? Atraso, tipo, corrigir nesse tempo que fica para trás. Isso. Bom, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente, assim, de que o futebol feminino, o prejuízo é por falta de trabalho sistematizado. Eu acho que é mais profundo do que isso. É um problema social. Sim. Que afasta a menina, né? Na mesma idade que o menino é aproximado às atividades desportivas em geral e atividades do corpo, a menina, muitas vezes, ela encontra uma resistência para esses mesmos estímulos. Então, em idades sensíveis do desenvolvimento motor, né, de coordenação, de relação com um implemento como a bola, tempo, espaço, movimento. Muitas vezes elas são privadas dessas circunstâncias por N motivos, e eu acho que são sociais e culturais, que a gente vai vencendo essas barreiras, né? Mas isso acaba trazendo prejuízos, e quando ela se depara com um momento onde ela bate o pé, não, eu gosto de futebol, eu quero jogar futebol, esses momentos não retornam. Então ela aprende a jogar de um jeito que é como se eu tivesse que montar um móvel só com uma chave de fenda. Eu posso montar esse móvel e eu preciso encontrar formas criativas de montar. Mas se eu tivesse mais ferramentas, talvez eu montaria um móvel mais complexo, talvez eu montaria um móvel mais rápido, enfim. Então elas acabam assim, jogando e de alto nível, porém com menos ferramentas, o que assim mostra mais o quanto elas são geniais, assim, dedicadas, criativas, né? dedicadas, Sim. E conseguem superar isso. Então eu acho que não é só a gente inserir escolinha, o trabalho de base, isso também, mas acho que antes disso, parte das famílias, né? As famílias das pessoas mesmo ali, você construiu sua família e você oportunizar a menina a desfrutar da atividade física com a mesma liberdade que um menino desfrutaria. Eu acho que isso traria grandes benefícios aí, não só para o futebol de mulheres, mas para todas as modalidades de mulheres. Geral, né? Exato. E posteriormente, quando a gente se depara com essa jogadora que tem um déficit muitas vezes de motor, em técnica, isso afeta geralmente a técnica, né? Então, assim, a forma que eu solucionaria uma situação do jogo, ela pode estar comprometida porque minha técnica não é adequada ou para executar de um jeito ideal. Então eu preciso encontrar outros caminhos. E é isso que a gente faz como treinador. Então a gente não limita ela porque muitas vezes ela não domina uma técnica. A gente tenta fazer com que ela desenvolva outras formas de ser efetiva no jogo e ter impacto no jogo, né, por outros caminhos. A tática é isso, né? A tática vem para auxiliar a solucionar o problema do jogo e com a ferramenta que você tem. Nossa, deve ser difícil casar, porque é um monte de gente, né, cara? E isso é um engraçado disso que você falou. Nesse final de ano, a gente teve a aposentadoria do Felipe Luiz, do Flamengo, né? E até viralizou, assim, muita gente fazendo piada de uma homenagem que o Alex, ex-jogador do Cruzeiro, da Seleção Brasileira, fez pro Felipe Luiz, porque ele fez uma homenagem no Instagram que ele colocou assim... Ele não tinha força, ele não tinha velocidade, ele não tinha tal. Mas é um elogio, porque ele termina o raciocínio dizendo ele construiu a carreira vitoriosa dele com base na inteligência que ele tinha para jogar futebol. Então ele não era o lateral que ia subir, voltar e mais rápido que todo mundo, passar o corredor ali atropelando, nem era o Sorin que ia jogar para dentro, fazer um monte de gol. Mas ele se encontrou na leitura de jogo. O cara toma a decisão certa atrás de decisão certa. O cara tá um passo à frente do cara que é rápido. E assim ele aprende a superar essa dificuldade técnica, né? E, Jonas, uma dúvida que eu tenho, até pessoal, eu tenho uma menina de 13 anos. E ela é apaixonada por futebol, ela joga bem. Sua filha? Ela, inclusive, ela ganhou um campeonato... Vou deixar isso registrado, isso é importante. Ela ganhou um campeonato de embaixadinha porque ela fez 100 embaixadinhas em 1 minuto.
Caraca. Que beleza. Vai, ela tem bons orientadores em casa. Mas assim, a minha dúvida é, o que eu faço com ela, entendeu? Tipo, porque no mundo que a gente vive, não é simples assim eu falar pra ela assim, ó, pega o trem e vai treinar numa cidade que tem um time. Ou sai da escola e vai pra tal... Não é, as coisas não são tão simples assim. E eu queria... E na frente da minha casa tem até um clube que ela foi fazer um treino, chegou lá, pô, ela chegou lá, tinha os meninos de 14 anos, ela olhou e tipo, putz, não quero. Não quero, Foi não quero, não intimidada quero. pelo E ambiente. eu insisti na ideia de, é só jogar bola, meu. Vai jogar bola, não vai acontecer nada, porque é um jogo treino, o professor não vai deixar ninguém te bater, tá tudo bem. Só que assim, ela não estava à vontade, ela era uma menina no meio de 15 meninos, ela era uma das mais novas, então é compreensível isso. Mas a minha dúvida é assim, o que eu faço com ela, entendeu? Tipo, o que eu posso fazer com ela diretamente e qual caminho? Óbvio que você não vai poder falar sobre o país inteiro, né? Cada região vai ter a sua limitação. Mas assim, o que eu faço com ela? Aí, você que tá em casa também, que tem uma criança aí maluca que fica chutando bola o dia inteiro, ó, presta atenção. Bom, eu acho que uma coisa que aí serve pro Brasil inteiro. Paz, né? Presença e incentivo. Então, assim, estar presente, acompanhar esse momento para dar suporte, porque o ambiente, no primeiro momento, ele pode ser hostil para a menina, né? E, assim, poucos deles serão exclusivos de mulheres, de meninas. Mas não quer dizer que não sejam valiosos, né? Então, assim, a gente tem muitos casos de meninas que desenvolveram a capacidade de jogar profissionalmente, muito porque vivenciaram futebol junto com meninos. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Isso é ruim se esse ambiente ele é um ambiente que não favorece o desenvolvimento da menina. Perfeito. E a presença dos pais no entorno, junto, próximo ao professor, próximo ao responsável daquele ambiente, favorece muito para que a menina se sinta segura e confiante e monitorando isso. Então, acho que essa é uma dica que serve para qualquer região do Brasil, a presença dos pais. E o que eu diria assim, se sua filha está num grande centro, né, São Paulo é um exemplo. Hoje em São Paulo você vê vários projetos, né, de base acontecendo. Então a gente tem os clubes, os principais clubes. Você tem, por exemplo, o Centro Olímpico, onde eu passei, que é uma escola assim, que a última vez que eu visitei o Centro Olímpico eles já estavam com sub-9. Feminino. Então, mas só um parênteses. Os principais clubes já têm sub-15, sub-13? Já... Em São Paulo, os principais clubes já têm sub-15. Ah, legal. Então, isso eu iria por esse caminho se eu estivesse no grande centro. Se eu não estou no grande centro e, de repente, eu não tenho um clube ali referência que eu possa levar a minha filha para jogar com meninas e fazer um trabalho mais sistematizado de base, eu procuraria algum projeto de meninos, né? E eu falo projeto porque eu acho que clube aí já não é o caso, Sim. mas projeto onde a cabeça esteja aberta para isso. E assim, até a maturação masculina, né? É super legal o jogo misto. Depois, quando o menino tem o estirão, aí a fisiologia, todo o aparelho músculo-esquelético do homem começa a desenvolver para um caminho que o jogo não fica tão... dificulta muito por ações físicas. Por ações físicas, puramente físicas, né? Então, acaba que assim, a velocidade imprimida vai ser muito maior e aí por mais que ela tome uma excelente decisão, como o exemplo do Felipe Luiz, ela tomou uma decisão perfeita, ela pensou em tudo e ela foi, mas pode ser que o lance não tenha sucesso pela simplesmente a correção da passada maior e o lance. A gente muitas vezes faz jogos contra meninos e a gente gosta muito de jogar, por exemplo, contra um sub-14, onde um time é mesclado. Tem um menininho que ainda não maturou, que tem talento e traz um desafio diferente, e às vezes cabe 2, 3 ali que já maturaram. E esses solucionam o jogo de uma outra forma, às vezes pelo tamanho, pela dominância física. Então, num ambiente onde os meninos não estão ainda maturados, é válido também. Mas é isso, monitorando, estando de perto, eu creio que tua filha vai se sentir confiante e vai desenvolver. E deixa eu aproveitar, então, abrindo o coração das dúvidas pessoais.
Eu trabalhei com esporte profissional, Sim. trabalhei com atletas de basquete. E eu falava pros os que estavam subindo, eu vendi o discurso do você quer muito. Porque, no fim das contas, pode valer muito a pena. E você ficar rico com isso aqui. Ou você pode só ficar 10 anos passando nervoso, se matando, estragando seu corpo. E não dá nada. E você tem que começar a trabalhar igual todo mundo. E vida normal. Trabalho regular. Trabalho regular. Tipo, pra ganhar talvez mais do que a sua carreira te rendeu como atleta. No futebol feminino, e esse é o meu ponto pessoal de... o incentivo, claro, que eu dou. Pô, você quer jogar bola? Então a primeira coisa que eu faço desde sempre é jogue bola. Vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão de quero isso, tipo, quero ir treinar, quero ir fazer, blá. E vai chegar essa hora de não quero mais, ou é isso que eu quero pra minha vida. O meu ponto é assim, você estando nesse mundo, eu incentivar ela a se dedicar, a querer, papapá. Eu vou estar fazendo uma coisa ilusória pra ela, ou eu vou estar vendendo uma coisa possível. Porque assim, a Tamires, a Marta e a Cristiane são 3. Como que são as outras 300 meninas do campeonato? Como que são no seu time do Cruzeiro? Óbvio que a gente não precisa entrar em valores, mas assim, as meninas são remuneradas o bastante pra, tipo, terem uma carreira estável, uma vida estável. A minha dúvida, no fim das contas, é hoje, vale a pena eu falar pra minha menina de 13 anos, vai ser jogadora de futebol? Muito legal sua pergunta, Peixe. Obrigado, eu agradeço. Muito legal sua pergunta. Cara, eu acho que tua filha tá num momento... Não teria momento melhor. Exatamente nesse sentido. Porque é uma modalidade totalmente insaturada. Então, assim, a gente hoje tem muito mais vagas do que jogadoras prontas para preencher essas vagas. Então, o que existe hoje, no presente, em categorias de base, eu acho que ainda não vai suprir a necessidade do futuro, do futuro próximo, de vagas na quantidade de equipes profissionais femininas que vão passar a existir. Porque hoje a gente tem 3 divisões, acabamos de abrir a Série A3, isso vai aumentando na quantidade de times. E dos 32 times da Série A3, eu duvido que os 32 tenham um baita trabalho. Mas se tiver 2 com bom trabalho, eles provavelmente vão fazer um trabalho bom o suficiente para passar para a Série A2 em breve. E vão ocupar o lugar de alguém que de repente não levou o negócio a sério. E aí significa que ele aumenta a quantidade de times fazendo coisas bem feitas. E eles vão ocupar um lugar cada vez mais próximo da Série A1. E a Série A1 vai estar preenchida de times profissionais. A Série A2 a cada ano vai se preenchendo de times profissionais. E esses times profissionais que levam a sério, que assinam carteira, que dão dignidade, vão precisar de jogador. E onde estão essas jogadoras ainda? Estão sendo formadas hoje com 13, 14, com 15 anos. Então... de fato, assim, eu vejo um momento muito legal para você incentivar a sua filha adolescente, porque se ela tiver talento e se dedicar, a tendência é ela ter um lugar para jogar profissionalmente. E a modalidade, ela tá, assim, em plena ascensão. Então, assim, o que... tem coisas boas e coisas ruins da gente ter o futebol masculino como uma coisa da magnitude que ele né, que ele tem. Das coisas boas é a referência financeira mesmo. Né? Então, assim, o jogar futebol, se já pagaram tanto para alguém jogar futebol, né? Tô resumindo, assim, eu sei que não é só isso, né? O valor da pessoa, do atleta é muito além, né? Vai muito além do jogo em si, mas se já remuneraram isso a um atleta profissional de futebol, significa que as pessoas não vão aceitar uma coisa pequena e quanto mais elas puderem receber dentro da realidade dos projetos onde ela está, ela vai tentar. E um dia ela desempenha X e recebe X. No outro dia alguém vai olhar para ela e falar assim, bom, eu preciso exatamente desse X que ela desempenha, mas eu preciso ganhar de alguém que também está querendo. Então eu vou pagar um pouco mais. E aqui um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Então eu acho que ano a ano as atletas vão ser mais reconhecidas, melhor remuneradas. E hoje no Cruzeiro
elas são muito bem cuidadas, né? E a gente tem muito orgulho de dizer isso, que são extremamente respeitadas. Tem o que eu considero assim, tudo o que precisa para que elas se desenvolvam, para que elas desempenhem e tenham a parte pessoal também preenchida. Né? Vocês estão aqui trabalhando porque vocês almejam profissionalmente, mas vocês querem que a vida pessoal também acompanhe isso e que a gente né, desenvolva nosso estilo de vida, nossa qualidade de vida também, nossa e da nossa família. E a mesma coisa para elas, né? Não só assim, te dou condição de trabalho, certo? Em minha vida, né? O que eu estou construindo na minha vida. Então, eu acho que o ambiente é super positivo para alguém que está emergindo. Perfeito. Realmente, os jogos, a tendência é isso, né? Os campeonatos aumentarem de relevância, público, dinheiro envolvido, e aí eu acho que a tendência é que isso se reflita, né, no salário dos jogadores, e vai baixando, né? Tipo assim, e tudo mais, né? Não adianta, é a história que já aconteceu. Não adianta você ter 10 times que tem as melhores jogadoras do país, todas ganham bem. É muito melhor você ter 40 times mais ou menos. Tem que ter um cenário, né? Que isso tem uma perspectiva de melhorar do que, tipo, esse cenário que, tipo, tem os 10 times, beleza, são esses 10 e ponto. Se a gente tivesse toda a modalidade desenvolvida e a gente pega e cria uma Série A1 com um produto finíssimo, eu entendo. Sim. Mas a Indy com uma defasagem gigantesca de anos, é muito melhor de pensar décadas, em todo mundo, né? Existe um papel que a gente precisa ter primeiro, que é cuidar para que todo mundo tenha a possibilidade de jogar, né? E depois, de repente, pensar no pico ali do cume. Depois que existe, depois que tá fomentado, então vamos fazer um super campeonato, que aí só vão os... ok, beleza. Mas não vamos excluir todo mundo, né, o tempo todo. E falando especificamente desse cenário brasileiro da competição... Mas sabe o que eu percebi agora? Que eu tô falando mó sério, eu tô com uma gorrinha do Papai Noel. Mó papo sério. Né? Mas assim, como fala? O cenário brasileiro, né? A gente tem o Corinthians super forte, o Palmeiras também numa disputa brigando, assim, com o Corinthians muitas vezes, apesar teve recente aí um 8-0, né? Esse foi do coração, né? Mas o São Paulo também tentando chegar, a gente já teve um momento que a Ferroviária estava mais forte. Eu queria que você fizesse um panorama assim, das forças do futebol brasileiro nesse momento e em que contexto o Cruzeiro está inserido. Na próxima temporada ficou em 8º na fase de classificação desse Brasileirão, né? Perdeu nas quartas pro Corinthians. Dá para imaginar um passo a mais pro ano que vem? Como é que tá esse cenário da elite do futebol brasileiro feminino? Olha, eu acho que pro contexto de clubes assim, aconteceram alguns movimentos de troca de treinadores agora, bem movimentado assim. Inclusive, abrindo um parênteses, hoje falei com o Maurício, o treinador do Flamengo, e a gente, Maurício Salgado, e a gente falou sobre isso. Assim, é bom para o futebol feminino que novos trabalhos se iniciem, porque eu acho que isso dá uma equilibrada nas coisas. E aí o campeonato tende a ser um campeonato bem disputado e diferente de outros anos que a gente olhava e falava, já sabia todo mundo que ia ganhar de quem, e depois lá na fase final talvez alguém roubasse ponto de outro, mas eu acho que o cenário vai ser completamente outro, assim, vai ser um campeonato muito equilibrado para o ano que vem no Brasileirão. Eu consigo visualizar aí 10, 11 equipes assim que podem uma vencer da outra, qualquer um pode perder para qualquer um, sabe? Então acho que é uma evolução assim da modalidade. E eu acho que todos esses que você citou, cara, acho que todos eles têm condições de brigar pelas primeiras colocações, assim. O título é muito momento, né? Que momento que você tá na fase final, naquele jogo, naquela semana. É na hora do vamos ver, né? Exato. Não é tanto a periodização ali, mas é o quanto você consegue organizar para assistir. Naquela semana você tá muito bem. E o Cruzeiro, cara, o Cruzeiro tá assim como a modalidade ela é insaturada, eu acho que o Cruzeiro também, como a gente inicia o futebol feminino no molde que é hoje, que assim mais estruturado, estabelecido em 2019, e eu acho que é um projeto ainda que é adolescente, assim. Então ele tem muito claras diretrizes, tem muito claros planos, o clube tem consciência para onde está caminhando e assim, explora muito o material humano que tem para tornar essa jornada o mais curta possível, mas ao mesmo tempo sem dar passos maiores do que a perna. Então, assim,
eu acho que a gente pro ano que vem vai ter condições de brigar para um meio alto da tabela por mais tempo, assim, de uma forma mais consistente. Eu tento trazer, claro, um pouco do que eu vivi em termos de referências internacionais, pela seleção sub-20, por ter vivido também a Copa do Mundo. Eu acho que isso contribui para as meninas, né, para o projeto em si, não só para as jogadoras, mas eu acho que chegar também e dizer, ó, isso daqui é o que está se fazendo ali, participei de congresso da FIFA, sou instrutor da Conmebol, da FIFA, então às vezes vejo coisas que consigo chegar e falar, ó, estão indo por esse caminho, vão por ali, de repente isso pode ser um atalho, pode ser um caminho mais curto para nós. Enfim, eu acho que eu fui bem, assim, sutil, mas é porque realmente eu acho que vai ser um campeonato bem aberto, bem disputado, e eu acredito que a gente vai estar entre os 8, mas desde o início, e eu acho que brigando, e ali qualquer um pode sair. No regulamento vai seguir com 16, né, pro ano que vem? 16 creio que sim. E uma dúvida de como funciona a gestão, assim, do futebol feminino no Cruzeiro. Ele foi pra SAF também? Tipo, tá administrado pelo Ronaldo, ou é a administração do clube associativo ainda? Tá com a SAF. Tá com a SAF. Exato. Tá. A gente tem hoje a Kim Saito, é nossa diretora de futebol feminino. E a gente tem a coordenação da Bárbara Fonseca, que é nossa... Que é quem, no primeiro momento, quando o Cruzeiro abre o futebol feminino, a Bárbara era quem tocava, quem era à frente, era a cabeça. E quando a SAF entra, traz a Kim, as duas fazem uma parceria ali muito, muito positiva e gerenciam o que é o projeto hoje dentro da SAF, sim. E uma dúvida que eu... A gente tem o Corinthians, eu vou usar o Corinthians como exemplo porque acho que é o mais quente do momento, né? E a minha dúvida é assim, por que o Corinthians ganha tanto? As jogadoras são melhores pela condição de serem melhores contratadas, né? Tipo, investe mais. Isso é um selecionado melhor. A questão da estrutura influencia muito, porque tem algumas coisas que fogem um pouco do padrão, né? Por exemplo, na final do Paulista que teve isso, São Paulo e Corinthians. O São Paulo ganhou o primeiro jogo, o Corinthians amassou o São Paulo no segundo. O primeiro tempo ainda foi disputado. O segundo tempo, o Corinthians atropelou. E assim, o São Paulo tem, visualmente, a mesma estrutura de jogadoras as melhores da posição que estão disponíveis no mercado. Sabe assim, tipo, não é uma competição não é uma competição desigual entre o São Paulo e o Corinthians na final do Paulista. Sim. Só que dentro do campo fica muito distante. E aí a minha dúvida é assim, você como alguém que trabalha o campo e a estrutura, por que o Corinthians nesse momento é tão imponente? O que faz do Corinthians tão imponente? É o próprio trabalho do Arthur ser mais longo? Sabe assim, tipo, você analisando, o que você acha que faz o Corinthians ser tão imponente nesse momento? Mas só um adendo, no masculino isso acontece também, vira e mexe, né? Sim, o São Paulo tinha ganhado, acho que no ano passado, retrasado, do Palmeiras 1-0 Foi no São Morumbi. Paulo esse ano, pô. Não, 4-0 foi ano passado, não foi? Acho que foi esse ano, não foi que tomou a virada? Acho que foi. Então, e aí no segundo jogo tomou um 4-0, assim, um atropelo, né? Às vezes Então, só que assim, por exemplo, no comparativo, falando do futebol masculino que a gente tem mais conhecimento, assim, mais o conhecimento de outras coisas além de campo, o do Palmeiras... Qual que é o diferencial do Palmeiras? É uma comissão técnica trabalhando há muito tempo. Sim. O que faz o Palmeiras ser o campeão brasileiro desse ano? É com o trabalho do treinador, os jogadores sabem o que tem que fazer. Então o Botafogo pode ter... O avião da Leila. Fica 20 pontos na frente. Só que o treinador fala assim, nosso trabalho é o seguinte, nós vamos ganhar esse jogo. Sabe assim, ganha. tipo, tá claro que não é um jogador, não é... Óbvio que o jogador influencia, mas quando ele tem o Dudu, o time dele é competitivo. O Dudu saiu. Ele continua competitivo igual. Então, assim, a gente sabe o segredo do Palmeiras. Você, no futebol feminino, é claro, assim, esse segredo do Corinthians? Olha, eu acho que um dos principais pontos do sucesso, você já citou, que é a longevidade da comissão. Só que, diferentemente do que a maioria das pessoas, depois que o futebol feminino começou a ter holofotes, imagina que o Arthur Elias está com a mesma comissão há quanto tempo de Corinthians? 6 anos de Corinthians? Não, ele não está há 6 anos de Corinthians. Ele começou essa comissão, ela tá a mesma desde 2010 no Centro Olímpico. Pode crer. Então, assim, eles já são uma equipe de trabalho de muito mais tempo nisso daí. E aí eles trabalham juntos há muito tempo. Então, isso se torna... Assim, você acaba tendo olhares muito especializados
para uma forma de trabalhar, para uma filosofia, que reforçam essa filosofia, inclusive na tua ausência. Se o treinador, o que ele não vê, o outro vê e converge os discursos e as ideias para o mesmo caminho. Então, a coesão do trabalho é algo importante, porque vocês são os líderes, então você acaba... você influencia as pessoas. Então, se são mais pessoas, mais líderes influenciando, convergindo para uma ideia, você tende a ter um melhor desempenho dentro daquela ideia. E aí junta, claro, boas ideias de jogo, muitos têm, mas a sua capacidade de transferi-la para uma equipe e fazer com que uma equipe jogue dessa forma, são N desafios. Eu acho que esse tempo de comissão técnica junto e a qualidade, né? Não estou falando só o tempo, mas tempo e qualidade ajudam muito para que esses resultados aconteçam. Então, você estabelece uma cultura de trabalho e aí mesmo que você troque jogadoras, essas jogadoras que chegam, também entra a captação, claro, captação muito... São vários pontos. Eu destacaria esse, mas a gente poderia passar aqui falando de várias coisas. É a mesma coisa do Palmeiras, né? Tipo assim, eu tô falando do Abel, óbvio que tem a gestão, que tem tudo isso, mas assim, o que me chama atenção é a comissão. Então você acha que esse momento do Corinthians, ele não é esse momento, né? Ele é o resultado de um projeto que vem acontecendo até fora do Corinthians, né? Tipo, só pelo Arthur ali e tal, e trabalhando isso. E nesse cenário que a gente tava falando de evolução do futebol feminino, você como treinador do Cruzeiro, olha para a próxima temporada com mais igualdade? Você acha que, tipo, na próxima temporada terão mais times, não só o Cruzeiro, como você... a sua expectativa é estar numa posição melhor mais tempo no campeonato. Você acredita que outros times estão nessa mesma condição de fazer frente? De fazer frente? Eu tenho certeza. Acho que tá todo mundo pensando a mesma coisa. Porque a saída a saída da comissão do Corinthians, naturalmente, sem demagogia, gera isso. Sim. Porque você abriu uma panela de pressão ali e aí você, de repente, não sabe o que vai vir. Entendeu? Você aliviou um ponto. Você, poxa, e agora? Quem vai assumir? Como vai ser? Pode ser excelente, né? Pode ser que a trajetória leve tempo, o que é normal. Sim. Então, assim, isso vai abrir possibilidades para todo mundo. Então, assim, eu acho que não só... brecha que o sistema... Exato, é bem isso. Eu acho que tá todo mundo pensando a mesma coisa. Agora, é uma hora de, se eu faço um trabalho consistente aqui, a tendência é eu galgar se aproximar, né? Vai competir muito mais de igual para igual, né? Ô, Jonas, eu queria falar da sua experiência agora internacional, né? Você comandou a seleção brasileira sub-20, teve no grupo da Pia também. A gente fala dessa seleção profissional e Copa do Mundo depois, mas eu queria começar falando do trabalho na seleção sub-20. Vocês conquistaram o 3º lugar no Mundial do ano passado, né? 2022. Como que foi o trabalho com as meninas? O futebol também feminino internacional, sub-20. O que você pôde aprender e vivenciar nesses jogos internacionais, contra seleções de outros continentes e tal? Como que foi essa experiência? Experiência fantástica, assim. A gente construiu uma filosofia de trabalho que a gente chama o Sempre Juntas, né? Que foi uma ideia minha, enquanto eu ainda não era treinador da seleção, mas eu pensei que se um dia eu fosse, eu já ouvi muitas histórias sobre seleção e eu fui o treinador de jogadoras de seleção por muitos anos. Então, quando eu as recebia, e o que eu sentia sobre onde as seleções de base chegavam, assim, já fazia muitos anos que não chegavam em lugares altos de pódio, eu olhava e falava assim, cara, a gente precisa criar alguma coisa para a gente se apegar, construir valores aqui, construir uma ética de trabalho para que quem chegue sinta que não é eu não estou chegando num lugar onde está tudo do zero, e sim eu estou entrando dentro de um sistema que funciona de uma forma ou que segue certas diretrizes. Então me vem na cabeça a ideia do Sempre Juntas, como são palavras que poderiam ser preenchidas de valores que a gente transferiria para a conduta extra-campo, para a disciplina, para o jogo, para tudo. E assim eu fiz no primeiro momento, mas o que ele se tornou, Sempre Juntas, assim, foi muito além do que eu imaginava que se tornaria. Então,
virou realmente um movimento transformador, né, de vida de jogadoras, e quando eu as cruzo com elas hoje, as que vivenciaram sempre juntas, assim, é sempre uma troca, poxa. Agora que elas já têm 21 anos, né? Agora, depois de tantos anos, né, elas chegam e é sempre assim, nossa, aquilo eu me tornei uma pessoa diferente e melhor e mais preparada para encarar o futebol por ter vivido sempre juntas. E então, assim, eu acho que não tem como falar da seleção sub-20 da minha passagem, eu acho, desse tempo que eu vivi lá, sem falar sobre o Sempre Juntas. E é isso, quando você estabelece valores, você consegue conduzir esses valores, viram treinadores silenciosos, né? E fora dos nossos olhos, acaba induzindo, ou melhor, acabam educando as jogadoras de repente, o que vai sair da minha boca para minha companheira, como eu vou reagir a um momento, né, a algum obstáculo, ele tende a ser de um jeito que favorece o que a gente quer construir. E então a gente pôde ver assim, um grupo que foi se tornando cada vez mais unido e mais forte. Quanto maior a pressão elas tinham. A pressão tá chegando perto da Copa. Tá chegando o momento onde todo mundo vai olhar e falar, ok, vocês eram mais uma geração promissora ou vocês realmente trouxeram algum resultado diferenciado? E nesses momentos foi a hora que elas mais se juntaram, onde o Sempre Juntos Mais fez sentido para elas, né? E aí a gente, né, poder... Eu tive 60 jogos pela seleção. Se a gente for em 4 anos, foram cerca de 64 jogos, entre jogos treino contra clube, né? Clubes, geralmente a gente enfrentava os times da A1, né? Que estavam ali também, data FIFA, eles tinham interesse de jogar, né? Porque daí todo mundo para, de repente você faz um joguinho treino, era bom para todo mundo. E cara, foram assim 60 de 64, acho que foram 2 empates, 2 derrotas e o resto vitórias, e assim, de todas as formas, e contra as seleções. E quando a gente chega na Copa do Mundo e vê, assim, a gente tinha dúvida, a gente tá, beleza, o Brasil infelizmente carece de experiências internacionais ainda. Então chega na Copa do Mundo, estreia contra a Espanha. Caraca. Era assim, era ao mesmo tempo que eu acredito no que a gente está implementando. Não tem parâmetro, né? Sem parâmetros. A insegurança bate, não tem como. O desconhecido é sempre desafiador. E, cara, a gente... Uma história boa, na véspera dessa estreia, a gente chama uma reunião com as meninas de último ciclo, né? E tinha algumas que eram 2004 que ainda tinham mais um ciclo de 20. E a gente não fala o que era. E eu, a Jéssica de Lima, atual treinadora da Ferroviária, e a gente chama elas na sala, elas chegam assim, o que vai acontecer e tal. A gente afasta as cadeiras, tira o tênis. E a gente joga um stop, velho. Foi maravilhoso aquele momento. Da hora, uniu a mulherada lá. Cara, foi assim... a gente jogou stop, a gente riu e foi muito divertido. Na véspera da estreia. Na véspera da estreia. E a gente para depois ali de um momento muito especial, a gente olha uma pra outra, assim, um pros outros, a gente fala, cara, a gente tá pronto, vamos sorrir pra isso, a gente confia demais em vocês e vai dar tudo certo. Aí no dia seguinte a gente estreia fazendo um jogaço contra a Espanha. Até me arrepio, cara. O jogo foi 0-0, a gente teve algumas chances, a Espanha também, é uma seleção incrível, foi campeã da Copa, né, naquele ano. Mas a gente vive um jogo que termina, eu acho que todo mundo olhou e falou, nossa, que Brasil é esse? Que eu acho que a gente não tinha visto, assim. E a Pia tava lá e veio depois do jogo, que isso, que jogo. O treinador da Espanha, hoje treinador da seleção mexicana, principal feminina, termina o jogo, ele vem também e transmite assim, cara, que Brasil é esse? Que legal. E no dia seguinte, 2 dias depois, a gente enfrenta a Austrália, que também era um adversário de peso, né? E tradicional, né? Esse jogo terminou 2-0 para nós. Mas foi 27 finalizações a 0. Caraca, que massacre, né? A 0 finalizações. A Austrália não chutou no gol. Então, assim, era algo que a gente também mostrava e falou, ó, Brasil, o jogo ofensivo do Brasil nunca foi dúvida para ninguém.
Mas vencer um jogo de futebol não é sobre o quanto bem você ataca, mas o quanto você tem que fazer mais gol do que defender, né? Do que tomar, né? Sim. Daí você ganha. Então, assim, esse é o preceito básico. Exato, é a lógica do negócio. Então, assim, a gente tem que defender com qualidade também. Isso, inclusive, eu acho que essas são as coisas que a gente aprende muito com a Pia, né? Porque a identidade do futebol sueco é defesa, assim, absurda, né? Então, eu também trago muitos pontos que eu via de qualidade ali nas propostas defensivas e a gente constrói um modelo de jogo junto com os jogadores. Então, assim, de verdade, não é assim... aqui dá uma ideia. Deu um nome para a ideia que eu tive. Não é isso. Era assim, é realmente assim, a gente acha que vai ser bom fazer tal coisa. Como vocês fariam isso? E as meninas escreviam, desenhavam, faziam reuniões, achavam vídeos, expunham, a gente discutia isso e transformava ao vivo ali e escrevia, isso aqui está indo para o modelo de jogo do Sempre Juntas. E assim a gente construiu um modelo de jogo até o último dia, um modelo de jogo que se atualizava a cada dia. E tinha alinhamento com a seleção adulta, assim, para Não institucionalizado, tá. mas para mim fazia muito sentido eu alinhar, porque eu estava formando jogadores para representar a seleção principal depois. Então, é algo que eu cuidava muito para que a gente para que fizesse sentido quando ela saísse da 21 dia e fosse para a principal, para que as coisas, ela olhasse e falasse, não, eu sei do que ela está falando. Ela pode até usar outro nome, mas não é sobre o nome, é assim, sobre o que... Chegou a ter alguma jogadora aproveitada na Copa desse Teve ano? a Lauren e a Bruninha, né? Pode crer. Lauren e Bruninha estavam com a gente. A Aline Gomes estava também com a gente, mas ela foi suplente na Copa e depois voltou para o Brasil. A Lauren e a Bruninha, de fato, jogaram, né? Que estavam na Copa Sub-20 e depois, um ano depois, estavam na Copa principal. Então, assim, a gente faz aquela Copa... Foi, assim... Aí depois a gente pega a Costa Rica, vence 5-0... empata em pontos com a Espanha. E aí, quartas de final, vence a Colômbia. E quando a gente vence a Colômbia, ali foi o melhor resultado já dos últimos 14 anos, algo assim, que era passar para a semifinal, né? A gente enfrenta o Japão, que era a equipe mais complexa que eu já joguei contra. A gente viu agora, inclusive, a principal... Porque taticamente, você diz assim, ó? Bom, primeiro que eu admiro muito quem joga futebol do jeito que aquela população se identifica. Então, assim, explorando características populacionais mesmo, identitárias. Sim. Então, o Japão é uma escola que elas não jogam de um jeito imitando alguém que está ganhando. Elas melhoram o jeito japonês de jogar futebol. E pelo menos as mulheres são assim. Eu acho isso fenomenal. Então, assim, respeito muito e admiro. E a gente, como tem uma distância com o futebol asiático, né? É muito difícil a gente enfrentar seleções asiáticas para se preparar para uma Copa. Pela distância mesmo. Claro. Logisticamente é terrível. Com as europeias já é difícil, imagina as asiáticas. Exato. Então acaba que você chega para uma Copa, você pode ter preparado e feito 500 jogos treino, cara, mas você não enfrentou um asiático. Enfrentá-los vai ser algo que com uma complexidade que vai ser diferente da que você muitas vezes está preparado. Então a gente enfrenta um Japão onde a gente passa 3 dias destrinchando o Japão e mesmo assim, uma coisa é você saber o que faz, outra coisa é você conseguir ter consistência em anular o que ele faz. Isso é outra coisa. Isso leva tempo. E numa Copa você não tem muito tempo. Você tem que usufruir do treino mental ali, cognitivo. Você vai ter uma sessão no campo e vão-se embora. Você não pode gerar carga de treino, então você não pode ficar muito tempo no campo, você tem que estar com as pernas frescas para o jogo. Então a gente faz um bom jogo, estava 1-1, a gente toma um gol aos 40 minutos do segundo tempo, perde aquele jogo e vamos para... Bom, é muito frustrante você perder a semifinal da Copa. Sim. Mas, cara, o que a gente recebeu de mensagem de apoio, véio, assim, foi incrível, porque as pessoas olharam, muitas pessoas falavam assim, a gente está se sentindo representado. Isso é uma coisa que mexe muito, assim. É uma galera que consegue chegar além do resultado, né? Tipo, é o resultado não o esportivo. É o resultado do contexto todo que representa, né? E, cara, a gente que gosta de esporte, assim, muitas vezes o torcedor, principalmente quando é o clube dele, que ele é apaixonado,
o torcedor fica maluco quando não vê o resultado, né? Quando não vê o desempenho, quando não acontece aquilo que ele espera. Só que quando não vem aquilo que você espera, mas tem esse lance da representação, dá um conforto, entendeu? Dá um conforto você ver que, tipo, o seu time joga com a coragem que você espera de quem veste a sua camisa, entendeu? Então, tipo, o cara, ou a menina, enfim, dá o carrinho que tem que dar, luta por todas as bolas, e mais do que isso, na parte de tática, técnica, não joga de um jeito covarde. Porque, assim, a coisa que mais me irritou na minha vida inteira de torcedor é quando eu vi o meu time jogando de uma maneira covarde, sabe? Tipo assim, Então você passou coragem pra jogar futebol, né? Coragem, entendeu? Tem que... Não. O dele não vamos nem falar muito, não. Mas, enfim, o time tem que ter esse lance da identificação. Tem que jogar e tem que representar o seu povo ali, se é a seleção ou a sua gente, que é a sua torcida e tal. E dessas experiências assim internacionais, desses times todos que você falou, Japão, Espanha e tal. Depois a gente enfrenta a Holanda no terceiro e quarto, né? O aprendizado maior, você acha que também é parte tática, assim, ou é a vivência de competição? Enfim, o que você tirou pra sua carreira, assim, que você segue agora disso? Cara, eu acho que são muitas coisas, assim, mas se eu fosse pegar uma lição que experiência de Copa do Mundo me trouxe, é essa que eu citei o melhor futebol que eu já vi, assim, dentro de uma Copa, ou quando eu parava e olhava e falava, nossa, isso aqui é futebol, que lindo ver esse time jogar, não era repetindo um padrão, e era sim com elementos que faziam parte da história do futebol daquele país. Eu vou dar um exemplo. A Holanda a Holanda era quarto pote na Copa Sub-20 feminina. Era o pior europeu classificando. E a Holanda não tinha muita chegada. E nas Copas anteriores, assim, você olha várias, a Holanda não tá. Mas nessa Copa Sub-20, a 2022, a Holanda joga de um jeito que era assim, super carrossel. Assim. E, poxa, eu acho que uma holandesa jogar desse jeito, ela olha e fala assim, não, eu sei que minha família tá vendo algo especial. Que da hora, isso é legal mesmo. Eu sei. Assim como o Japão, assim como a França. Eu acho que são... quando as seleções, o futebol mais legal de assistir para mim é aquele que tá sendo uma manifestação de quem elas são. Sim. Sabe? E não uma traição, muitas vezes, de quem são. E eu acho que isso acontece. E muitas vezes é inconsciente. Mas chega alguém que quer, muitas vezes, ter um resultado a curto prazo, quer mostrar resultado, porque o futebol é muito resultado de curto prazo, é pressionado a isso e impõe coisas que estão relacionadas a quem a pessoa mais do que aquele grupo é. Sim. Então, eu assim, me orgulho da gente ter construído uma forma de jogar que envolveu as jogadoras, porque, no final das contas, são elas que iriam manifestar quem elas são ali dentro. Então a gente joga um futebol ali naquele momento também que eu acho que as pessoas se sentiram representadas. Então tinha o drible, tinha a caneta, tinha o gol de bicicleta, né? Eu acho que essa é a lição que eu levo assim de um futebol internacional. Legal. Assim. E a experiência já passando pro time adulto, você estava na comissão da PIA, a experiência dessa Copa do Mundo, e eu queria abordar isso e também entender um pouco do papel do auxiliar, porque por muitas vezes, assim, aqui no futebol brasileiro, acho que hoje em dia tem menos isso, mas se questionava um pouco da importância ou se tirava a importância do auxiliar. Eu lembro que na época da Copa de 2002, muita gente tratava ali o Murtosa como uma coisa meio folclórica, o parceirão do Filipão, sei lá, o conselheiro, não sei o quê. E aí, em outros momentos, fizeram muitas críticas a treinadores que usam os filhos como auxiliar. O Tite passou por isso, mas o Dorival também tem o filho dele de auxiliar. O técnico do Vasco, Ramon Dias, que nem é brasileiro, também é o filho dele que é auxiliar, enfim. E muitas vezes se desvalorizou, se diminuiu o papel do auxiliar. O que faz o auxiliar na prática? Como que ele contribui pro trabalho, pro desenvolvimento de uma equipe? E como que foi essa experiência sendo auxiliar da PIA? Bom, ótima pergunta, viu, Ricardo? Nossa, parabéns, obrigado, meu. Gostei da sua pergunta. Bom, primeiro assim, eu vou falar do auxiliar, mas na Copa eu fui um analista de desempenho. Pode crer. De adversários. Adversários não os imediatos, e sim os futuros.
Mas, ao mesmo tempo, a sua pergunta é realmente muito boa. e eu vou falar sobre a auxiliar. Eu tive uma auxiliar técnica na seleção brasileira, que é a Jéssica de Lima. A Jéssica de Lima, pra você ter noção da qualidade dela, ela sai da seleção sub-20, que era o primeiro trabalho, talvez, um pouco maior, que ela vive como treinadora ou dentro de uma comissão. Ela já fazia isso lá no Realidade Jovem em São José do Rio Preto. Ela era preparadora física enquanto era jogadora. Fantástico, assim, como ela se virava com o que tinham. E então ela já se desenvolvia e realizava, já atuava de certa forma. Mas assim, quando ela vem para a seleção sub-20, eu acho que foi o primeiro trabalho assim, onde ela, ok, então agora você é auxiliar aqui num contexto um pouco maior. E aí a Jéssica sai da sub-20 de auxiliar, ela assume a ferroviária, sim. Ascensão meteórica. O impacto de uma mulher com qualidade que ela tem, imediato, né? E resultado e final de Campeonato Brasileiro, vai jogar Libertadores e tudo, enfim. Então eu sou suspeito de falar auxiliar e a importância porque eu trabalhei com uma que foi assim, a melhor que eu já vi, assim. E eu tinha uma apresentação que falava da metodologia do Sempre Juntas e tinha a atuação de cada profissional. Eu tinha 5 slides, ela tinha 6. Pra você ter noção da importância que o auxiliar tem. A auxiliar, ela pode... Ela influencia, ela pode de uma posição de fluxo dentro da comissão técnica, fazer com que todos os profissionais alinhem o trabalho com o ideal do treinador ou da treinadora. Não de uma forma que o treinador ou treinadora precisa o tempo inteiro ir lá e dizer, mas esse auxiliar ele vai acabar flutuando. Por exemplo, na fisioterapia, faz o fisioterapeuta, se vier uma resenha assim, aqui a maca é o divã, né? Vier uma resenha assim, leva por esse lado. Vai levando a palavra de um jeito mais... Exato. Vai espalhando a palavra. E vai fazendo cada profissional que faz parte daquele contexto, eu estou falando médico, assessor de imprensa, roupeiro, físico, todo mundo. Cada profissional alinha o discurso, cada profissional converge para aquilo que é a diretriz do trabalho. Então, assim, melhora todo mundo, faz todo mundo atuar melhor por conta dessa presença, assim. Sem falar da entrada com jogadora, né? Porque as jogadoras, elas, muitas vezes, assim, isso é comum, não é uma... isso é um fato, assim, é uma característica que faz parte. Não é todo mundo que eu atinjo. Não é todo mundo, não vou atingir todo mundo. Sim. Porque... As pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes, São exato. diferentes. Claro. E aí você ter auxiliares que vão ter autonomia, elas vão, muitas vezes, você vai expandir a sua capacidade de influenciar as pessoas. Isso é fantástico. Então, assim, para fechar assim, a ideia do auxiliar, eu acho o auxiliar, assim, é imprescindível, assim, ter um auxiliar de qualidade e alguém de confiança, claro, é por isso que muitas vezes o nepotismo até aparece, porque realmente eles precisam a importância de alguém com confiança. No momento que alguém está falando em seu nome, é bom que essa pessoa seja alguém que você confia, né? Exato, porque ela tem exatamente o poder de fazer tudo funcionar e tem todo o poder de quebrar tudo, né? Então é bem delicado isso. Muito delicado. Sim. Meu, e seguindo... Esse período do Copia, isso. Aí, como na Copa eu fui observador técnico, então assim, eu fui pra lá como um analista de desempenho dos adversários que a gente enfrentaria nas oitavas e nas quartas. Infelizmente a gente não passa. Então, assim, droga, hein, meu? eu fui lá, analisei os jogos ao vivo, fui nos estádios e fiz relatórios, deixei tudo pronto. Então, vamos supor, a gente passava de fase, no dia seguinte, entregar assim, ó, a gente enfrentar a Colômbia. Meu, tá aqui, ó, a Colômbia é assim, assim, assado, já tenho todos os vídeos prontos, já tenho os relatórios individuais de jogadores. Lá, a Caicedo. Nossa, ela jogou essa mulher. tem que Jogaram com a Caicedo. É legal que marcou a evolução do futebol sul-americano também. Sim. Por esses outros times, Essa mina né? comeu a bola na Copa. Nossa, jogou muito. E, cara, eu queria ir pra sua opinião de dentro do grupo, né? O que você achou, assim, desse desempenho do Brasil? Todo mundo ficou super chateado, né? A repercussão é que todo mundo esperava mais, né? Todo mundo esperava mais da seleção brasileira, principalmente o jogo com a Jamaica, assim, né? Que enfrentam desafios tão grandes quanto, ou até maiores do que o Brasil
na Copa do Mundo, né? De estrutura de futebol feminino e tudo mais. A seleção jamaicana precisou de vaquinha para conseguir chegar na Copa e tal. E naquele jogo, a gente como torcedor ficou assim, tipo, por que não chuta no gol? Chuta no gol. A gente ficou com a sensação de que faltou um pouco de senso de urgência. Faltou. Assim, eu tenho 2 momentos na Copa que me pegam muito. O gol da Renault. Da Renard. Porra, mano. Eu que não assisto a França jogar, sei que a bola vai na mina e ela cabeceia com o pé no chão. É o tipo de coisa que você fala, mano, não é possível. Então isso foi a hora do caramba, que desatenção, né? Sim. E no jogo da Jamaica, esse fator urgência, assim, nem o famoso bola na área pra ver o que aconteceu, sabe? Assim, tipo... Um chute de fora da área, 5 minutos de bola pra área e vamos ver o que acontece. Vai que alguém erra. Não, ficou naquela de tenta. Pontualmente, eu gosto muito da Tamires. Encaixotaram a Tamires lá, tipo, se a Tamires ficar com a bola no pé, ela é menos perigosa. Então, deixa ela ficar com a bola. Porque ela não consegue fazer nada sozinha. Uhum. Então, deixava ela com a bola espremida num canto, que ela precisava voltar o lance, e nessa ficava. Então, assim, a impressão que dava ninguém contou que se perder e que se empatar tá fora, sabe? Assim, tipo, ninguém tá sabendo, mas isso, de novo, é a impressão de quem tá fora torcendo. Pra quem tá dentro, foi surpreendente. A primeira pergunta, acho que foi surpreendente o jogo da Jamaica? O jogo delas foi surpreendente? E como que foi esse clima mesmo, essa situação de novo, foi sem dúvida a então Copa diagnóstico com mais apoio, também, né? O que mais... você acha assim que houve naquele momento ali? Bom, primeiro assim, eu quero dizer assim, o respeito absurdo ao trabalho que era realizado, tá? Assim, é de uma complexidade você conduzir e planejar e realizar um trabalho de seleção da magnitude que é o futebol brasileiro e para jogar uma competição do tamanho que é uma Copa do Mundo, assim, que é sem precedentes. Então, assim, qualquer opinião que eu for dar, assim, eu quero sempre sair desse lugar de muito respeito, assim, ao trabalho que era realizado e ao trabalho que está vindo, enfim, e quem estiver sempre nessa posição, eu respeito muito. Eu acho que tem um ponto, assim, a frustração, assim, foi igualzinho vocês, igualzinho, tudo, a gente sentiu lá tudo emocionalmente, o quanto isso foi decepcionante, assim, não tem uma pessoa que não ficou devastada, assim, por essa vivência, todos ficaram. O que eu acho que a gente se deparou, cara, e foi surpreendente, a gente não foi capaz de solucionar, a gente enfrentou um sistema defensivo mais sólido do que a gente imaginava que a gente ia enfrentar. Então, assim, até porque mentalmente, você sabe, não é a Jamaica, na outra Copa foi 3-0, com a gente perdendo o pênalti, e você fica com isso. A Jamaica não é uma grande seleção. Não era. A Jamaica não era uma grande seleção. Sim. Até essa Copa. Acho que nessa Copa se estabeleceu com uma seleção mediana. Mas o fato é que a gente se deparou com um sistema defensivo que deslizava as linhas muito bem, que fazia um bloco baixo, assim, com 8 e 9 jogadoras, assim, que era impecável. Exemplo, assim, de você quer começar a treinar o peixe, você vai pegar um time agora, você quer arrumar um rolo com alguém, um sistema defensivo para pelo menos não perder o jogo, é um bom exemplo, assim, é um sistema defensivo muito bom. E eu acho que diante deles, o sistema era esse. Agora, como que eu enfrento? Eu acho que teve algumas escolhas de como as estratégias para jogar não encaixavam. E aí, assim, uma das qualidades que eu acho que a gente tem que ter, como na posição de treinadores, não que não tivessem, mas naquele jogo talvez faltou alguma coisa que foi, diante disso, isso não está funcionando, eu preciso agora ter coragem para, de repente, ir por outros caminhos. Mesmo que naquele momento, muitas vezes, assim, não são treinados. Não é que peraí, plano C, plano D, plano E, seleção, você tem pouquíssimo tempo de trabalho, não dá para ir para muitos caminhos, você tem que fazer uma coisa bem feita e o resto é feeling pra caramba, é feeling, é você lembrar que existe um modelo de jogo, mas, cara, existem jogadoras com características diferentes. Então, como que a gente pode, às vezes, mudar o jogo, não pelo modelo de jogo, mas mudar o jogo, porque simplesmente eu tiro alguém que articula, boto alguém que dá profundidade. Eu tiro alguém que é referência por alguém que dá mobilidade. Alguém que é pé, a outra que é fundo. Alguém que toca pra alguém que chuta a bola no gol. Alguém que recebe, né? e chuta, ou outra que recebe e dribla. Enfim, tudo isso pode impactar no jogo.
E eu acho que faltou ali perceber o que mudaria naquele jogo. E aí, se eu for muito específico, eu diria que a gente tinha uma das principais estratégias. E assim, é muito fácil a gente olhar e falar assim, isso não é uma boa estratégia. Pô, antes da Copa a gente ganha de 2-1, fez um jogaço contra a Alemanha jogando desse jeito. Então, assim, peraí, não era boa? Não, é uma boa estratégia. Mas não funcionou, não encaixou contra a Jamaica, era o fato das nossas duas pontas, as extremas, elas, quando a gente chegava na fase ofensiva, elas vinham por dentro e viravam meias atacantes ali no meio espaço que chama, né, que é os corredores centrais laterais ali, ficam no meio. E aí a Jamaica, ela tinha uma facilidade de deixar as coisas espremidas que fazia com que mesmo que a bola chegasse nesses nossos jogadores... O espaço está ocupado, né? Estava muito ocupado, muito congestionado. A gente vê muito lance no primeiro tempo que a gente olha e fala, gente, tá congestionado demais. Talvez a gente pudesse, ao invés de ser pontas por dentro, laterais altas, como era a proposta, contra a Jamaica, talvez fosse ponta por fora, lateral por dentro. Porque daí você teria aberto mais a última linha da Jamaica, né? E exigir que a lateral da Jamaica se afastasse das zagueiras. E aí você poderia criar mais possibilidades por dentro, se você quisesse, ou até por fora, se fosse o caso. Então, sendo muito específico o que eu acho do jogo, mas como eu falei, assim, de um ponto de muito respeito. Assim, sim, claro. Não é fácil, cara. Caramba, que aula, que legal, meu. Que legal, eu consegui entender certinho, muito bom. O nosso trabalho é fazer as pessoas entenderem. Se ficar só aqui também não conseguir fazer muito entender. Bom, muito legal. E, cara, teve muita crítica ao trabalho da Pia, né? Teve até, assim, críticas... Como eu posso dizer? Na boa mesmo, sem... Não, eu acho assim, eu acho que as críticas que a Pia sofreu foram muito em cima desse resultado. Sim. Como se assim, o Brasil jogou mal esse jogo porque o Brasil joga mal todos os jogos. Não, eu acho que merecidas. Tem que ter foi um uma jogo crítica. ruim. O Tite teve crítica, o Filipão do 7-1 teve 1 milhão de críticas. Foi um jogo ruim e tal, Faz mas parte. isso não joga todo o trabalho fora. Não, Então, é isso que eu queria saber dele, assim. Deixa um legado pro futebol brasileiro, assim, o trabalho da Pia, ficarão coisas pra seleção e pro futebol brasileiro em geral, do período que ela teve aqui, trazendo essa filosofia do futebol feminino da Suécia, que ela construiu e tal. Você acha que a gente evolui a partir disso? Cara, eu vou introduzir essa resposta contando um fato, assim. Eu tenho o privilégio de fazer parte de programas da FIFA, de desenvolvimento de treinadoras, de futebol feminino, enfim. Eu já fui para eventos da FIFA. Quando a Pia chega, meu amigo, o evento para. Não importa onde, o evento para. As pessoas vão até ela, do mundo inteiro, e ovacionam ela. Porque essa mulher, assim, ela era do jogo quando ninguém olhava. Ela esses dias teve votação lá na Suécia, a maior jogadora da história, e era o Ibra, depois ela. Então, assim, ela é a mulher que mais jogou bola na Suécia. Se eu não me engano, foi ela que foi tinha uma outra que disputava com ela, mas assim, quando eu já perguntei para suecos e falam assim, a Pia é a maior jogadora da história da Suécia. Então, quando jogou no mais alto nível, seria a Marta, né, digamos assim. E depois, como treinadora, extremamente vitoriosa. Vitoriosa nos Estados Unidos, vitoriosa na China, vitoriosa na Suécia. E então, assim, claro, cara, assim, a Pia é uma lenda do futebol. Então, é claro que ela deixa coisas. Legado, eu acho que legado tem que fazer sentido para ter legado. Então, muitas vezes, assim, os benefícios de você ter uma treinadora com todo o know-how dela, com os pontos fortes que ela tem, para se tornar legado, eu acho que eles têm que fazer sentido com a identidade do futebol brasileiro. E isso eu acho que distancia. Mas não quer dizer que ela não trouxe impacto. E eu acho que o impacto que ela traz a gente desenvolve, a nossa seleção brasileira desenvolve muito defensivamente, mas muito mesmo. A gente passa... O Brasil não perdia jogo, assim, eu acho que não teve nenhum jogo que a gente toma mais de 3 gols, e é raríssimo tomar 3 gols num jogo.
E assim, geralmente, assim, a seleção ia tomar 1 gol, 2 no máximo, assim, era o que ficava. Isso contra as seleções top, né? Top 10 do mundo, que ela sempre fazia muita questão de jogar contra as top 10 do mundo. E eu acho que a Pia, ela traz, assim, referência internacional para operacionalização de um trabalho. Então, é muito diferente quando eu chego na CBF em 2019, a gente é apresentado no mesmo dia a Pia, eu também tô lá, e aí eu me lembro como as coisas eram conduzidas no sentido de isso daqui é importante para uma seleção. E a Pia chega e fala assim, só isso? Não. A gente precisa disso, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais recursos, a gente precisa... Ela traz tanta consciência do que é feito no mais alto nível do mundo, que hoje, se o Arthur Elias usufrui de uma boa estrutura, pode ter certeza que isso é impacto do trabalho da Pia, de ter cobrado e ter puxado as coisas para um nível internacional de elite, sabe? Boa. Então, eu acho que é isso, assim, legado tem que estar conectado com a identidade. E aí eu acho que não se afasta um pouco disso, mas não deixa de ter um impacto super positivo. O fato é que o nosso futebol, ele é muito bom para nossa característica de futebol é muito solta para ser tão organizado. Óbvio que tem que ter organização. Mas se for todo mundo organizado, aí desanda. Não é futebol, aí não é Exatamente. Brasil. Não é Brasil. É futebol, assim, mas não é Brasil. Tem que ser organizado. Mas dos 11 no campo, uns 8 tem que ser organizado. Uns 2, 3 tem que ser solto pra fazer o diferente, entendeu? Isso, assim, é o meu palpite. Eu acho que é um pouco mais complexo. Eu acho que é meio isso. Acertamos a defesa. Porque a defesa é um sistema organizado e ponto. Sim. A hora que você cruza o meio campo, você precisa ter alguém que você fale, você não. Você pode correr onde você quiser, acha um buraco, aparece. Porque senão a gente fica preso no... Nós não somos comportados assim no futebol, entende? Inclusive, o fundamental é você ter os subversivos, né? Aqueles que o sistema é esse, mas ela vai olhar assim e falar, cara, eu não vou por aqui, eu vou por ali, eu vou tirar vantagem. Tá ali, né? Pra vencer, eu vou por ali. O buraco tá ali, eu tô vendo uma outra coisa. E ter a abertura, o espaço para os subversivos, isso é futebol brasileiro. Acho que, houve momentos em que a seleção brasileira era só de subversivos. Sim. Eu acho que são as seleções que a gente olha mais assim, nossa, aquela seleção essa era linda saudade de jogar. Então, mas isso que eu tô falando é mais... entendendo isso que você falou de... A teoria dela é ótima. A prática dela é ótima. O feeling dela, talvez com o nosso jeito, com o que a gente aprende, o que a gente vê de futebol, talvez aí ela tenha tido problemas de, tipo, equilibrar essas coisas, tá ligado? Sim. E aí quando chega na hora de precisar de uma coisa diferente, pra ela é tipo, não tem como ser diferente, porque o sistema é assim, sabe? Tipo, acho que talvez seja algo... Faz sentido. Mas é complexo porque a gente sempre analisa, e é normal que seja assim, com base no resultado, né? Claro. Porque se você olhar o masculino e a última Copa, justamente parece que faltou um pouquinho de organização pra não tá todo mundo lá na frente na hora que tá ganhando de 1-0, faltando 4 minutos. Aí nós vamos ter um debate muito ruim, porque eu acho o contrário. O problema é a organização. A organização de... Mandava o time pro ataque. A organização é... Nosso time joga numa linha de 20 metros. Então, assim, se o atacante tá lá, o zagueiro tem que estar aqui. Pode ser também. Se tivesse solto, talvez o Marquinhos tivesse falado, mas não sobe não. Deixa os caras se matar lá, não sobe não. Então, assim, pode ser. Sim, pode ser também. Então, assim... De novo, nunca vamos chegar num consenso. Mas uma coisa que não dá pra matar quando se fala do nosso futebol é a liberdade. Claro, Alguém no time tem que no caso do Tite era o Neymar, que é assim, se você pegar a bola e quiser driblar todo mundo, pode tentar. 6 vezes? Tenta 4, não talvez tenta 6. O melhor time assim, tipo... dos últimos anos, que foi o Flamengo do Jorge Jesus, tinha muita liberdade na frente, né? Os caras, trocavam de posição, assim. E dentro de um sistema organizado. Mas assim, o Arrascaeta... Onde o Arrascaeta jogava nesse time? Em todos os lugares. Onde a bola tava perto do gol pra ele fazer gol. Pra ele tocar pro cara fazer gol. É muito louco. Mano, a gente precisa correr, que nós temos horas. A gente não pode ser irresponsável. Eu sou o Papai Noel do bem, cara. Eu aproveitando que o Jonas deixou a família em casa pra vir aqui falar com a gente. Eu só queria que você matasse, só falando um pouquinho e rapidinho sobre esse mentor FIFA. O que é isso exatamente? E como que isso reflete na sua carreira, assim? Você precisa estar em eventos, fazer coisas de deixar o time? Como é que funciona ser um mentor FIFA? Bom, eu faço parte... A FIFA tem vários programas de desenvolvimento da modalidade, né? Vários, assim. Então,
Um deles é um programa de mentoria de treinadoras. Na realidade, é um programa de bolsas de licenças para treinadoras que junto dela vem uma mentoria. Então, uma treinadora, ela se inscreve, se candidata, e se ela ganha aquela... Por exemplo, ela se inscreveu para fazer a licença A UEFA em Portugal. Ela se inscreveu. E ela foi eleita ali do programa da FIFA, são 33, eu acho, por ano. A FIFA paga tudo. Paga tudo. Para a viagem, a estadia, às vezes que ela tem que ir para lá durante aquele ano e paga a licença. E essa treinadora, ela escolhe durante esse ano, ser mentorada por um grupo de mentores que estão legal, lá à disposição da FIFA. E nesse ano, eu fui o único homem que foi treinador. São todas treinadoras, assim, você não imagina, as reuniões, assim, eu paro e, cara, assim, é um aprendizado absurdo. Só de você estar ali e ouvir, assim... Deve ser muito legal, cara. Só umas lendas, só tem lenda do futebol. Então, eu aprendo demais podendo estar junto com esses mentores, estar em contato com essas mentoras. Na verdade, tem um francês também que está, e as outras são todas mulheres, né? E elas são treinadoras, assim, de seleção, treinadoras de grandes clubes e tal, de diferentes lugares do mundo, e prestam esse serviço de mentoria. No ano passado, eu mentorei uma jamaicana, uma treinadora jamaicana. Ah, foi você. Tá explicado. Tá explicado. Ai, a gente trouxe ele aqui, vocês me contam agora que é o treinador, meu. Não é possível. Ela foi treinadora da seleção sub-15 jamaicana e hoje trabalha nos Estados Unidos. Esse ano eu tô mentorando a Vitória Boardman. Ela é auxiliar técnica do North Carolina Courage, da Liga Americana. É uma inglesa que jogou e se tornou treinadora. E então, esse trabalho, assim, a gente realiza... a gente tem um plano de mentoria e realiza reuniões, assim, eu acompanho os resultados, acompanho uma semana de trabalho, assim, mas tudo à distância. E, eventualmente, por eu fazer parte desse grupo de mentores, eventualmente você é chamado para algum evento, o Congresso de Futebol Feminino da FIFA na Copa do Mundo, eu fui para lá. Eu voltei para o Brasil depois da Copa, porque o Brasil perdeu, e depois volto para a Austrália uma semana depois para o Congresso, que exatamente. Cara, isso é muito legal, nossa, muito legal. É ter uma referência do lado, pô. Você tá estudando e alguém te falando, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Pô, legal pra caramba. São trocas muito legais mesmo e assim, é gente de muita qualidade, assim, de treinadoras, assim, que eu também aprendo muito de fazer parte disso. Então, são trocas de altíssima qualidade, uma experiência na Liga Americana, assim, né? É o elite ali também. Sim. Ela trabalha com a Caroline, inclusive. Então, assim, Caroline MVP da Liga esse ano, né? Maravilhoso, joga muita bola. Então, assim, a gente... Enfim, é um privilégio muito grande, assim, de fazer parte desses programas. Que legal. Demais. Cara, só tem a agradecer, né? Eu falei pra você, ó, uma hora o problema da uma hora é que a gente sempre acha que eu, por mim, tinha muito mais. Agora que você é o traidor, então... Jonas, vou falar pra você pegar a sua câmera aqui, dar o seu recado final, dar o seu... deixar suas redes sociais, contar caso você queira, né? A gente sempre deixa, caso você queira que as pessoas te encontrem, tem isso também. Então fica à vontade, cara, pra dar seu recado e a gente dá o nosso recado final de ano novo. Isso. Bom, aquela câmera? Essa isso. Aqui, bom, primeiro, Feliz Natal pra todo mundo. E, bom, mandar um beijo pra minha família. Eu tenho muitos irmãos, muitos irmãos, minha família é gigante, mas assim, um beijo pra todos. Me deu meu filhinho Daniel e minha esposa Larissa, um beijo, amo vocês. Obrigado por tudo. Mandar um abraço pra Nação Azul, torcida do Cruzeiro, e dizer que a gente tá focado, determinado para fazer uma grande temporada do ano que vem, podem contar com isso. E, bom, dizer para as pessoas, se você tá ouvindo, se você se identificou com alguma coisa aqui ou não, cara, deixa as minas jogar, exato, incentiva, dá suporte.
Se você não gosta, cara, sai fora do caminho, que a gente vai atropelar todo mundo, velho. E aí, se você gosta, maravilhoso, a gente conta com você. É isso aí, cara. Se você não gosta, não assiste, mas também não enche a porra do enche o saco. Cuida da sua Tem uma frase vida. famosa aí que se seus pais não te falaram é: se você não pode ajudar, não Não atrapalha, atrapalha. mano. Já tá ajudando muito. tá ligado? Exatamente. Cara, e da nossa parte, só queria agradecer a audiência, quem esteve com a gente durante esse ano. É um projeto que a gente coloca muito amor para que ele aconteça também. Como diz o nome da nossa casa que nos abriga aqui, o Esportudo, a gente quer ser o espaço de todos os esportes, então com muito orgulho a gente recebeu nadadores, atletas do basquete feminino, do futebol feminino. Pô, o técnico da Seleção Brasileira de Basquete esteve aqui nesse ano com a gente, turma o da Gustavo de reportagem, turma Ponte. da narração. Muita gente da imprensa, influências do esporte. E 2024 tem muito mais. Continue com a gente em todas as redes sociais do Esportudo, Goleada, toda a nossa família aqui. Siga a gente também, Ricardo Rodrigues no Instagram. Peixinho sou eu e eu... Tamo aqui, chapa? Tô confiante, hein? O ano vai começar uma nova oportunidade pra nós e tô confiante que vocês vão vir Continue com a gente. Então segue com a gente, conta pros outros que nós estamos fazendo isso aqui. E muito em breve tudo vai dar muito mais certo do que já deu esse ano, que já foi maravilhoso pra gente. Deixa seu like, se inscreve se não tá inscrito, que você tá moscando. E um feliz ano novo pra você Feliz ano também. novo. Salva de palmas pro nosso convidado, pra nossa audiência. Tamo junto. Pro ano novo também. Palmas pro ano novo. Palmas pro ano novo. 2024 vai ser um ótimo ano. Tamo junto. Tamo junto? Beijão, rapaziada. Valeu, Então Chaparro. 3, 2, 1. Até 2024. Corta, Chaparro! Valeu.